Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, presidente do Conseg, lá do bairro Serra Alta, Cleiton Dias, funcionários desta casa, pessoas que nos acompanham com sua presença aqui. O que me traz à tribuna hoje, em primeiro lugar, eu gostaria que a mesa registrasse em ata o falecimento da senhora Emília Vaz, na sexta-feira, inclusive avó do funcionário dessa casa, o Marcos Vaz, é uma matriarca da família Vaz, de uma das famílias Vaz, né? E dizer também que eu acho que foi bastante produtivo. Quero também cumprimentar os dois vereadores mirins, né, o Leonardo e o Gabriel, né, pela presença, e continuem assim, mas depois vocês estarão no nosso lugar aqui, exercendo essa função de vereador. Eu acho que foi muito produtiva hoje, na parte da manhã, a nossa reunião com toda a equipe de planejamento da prefeitura, prefeito, os vereadores. Eu acho que é por aí o caminho que nós temos, esse é o caminho que nós temos que percorrer. O presidente dessa casa provocou essa reunião, meus parabéns, presidente. E lá pudemos debater algumas questões, inclusive algumas questões pontuais do trânsito em São Bento. E eu dizia hoje, lá no gabinete do prefeito, de que a situação geográfica do município de São Bento do Sul é uma situação bastante complicada, nós sabemos disso. Então, porque todos os estudos que serão feitos e que poderão ser feitos em relação ao nosso trânsito, nós temos certeza que eles virão para melhorar as condições de tráfego na nossa cidade. Gostaria de dizer ao Cleiton de que a gente participou da primeira reunião lá do Conseg no bairro de Serra Alta, onde nós levantávamos a questão da construção do supermercado Germânia lá na época, e hoje de manhã também falávamos, quando o vereador Rotroba levantou a questão do encontro de todas aquelas ruas lá no bairro de Serra Alta, que a rua Gustavo Lutz, Reinaldo Malão, Matias Nócio, Carlos Rick, José Rick, enfim, uma série de ruas que se encontram lá e alguém tem que achar a solução para esse problema. Não sei como, mas uma equipe técnica, alguém vai ter que achar. E na época lá, naquela reunião do Conseg, nós já também colocávamos de que teria que ser viabilizado 2 acessos para o mercado de Germânia, principalmente para carga e descarga. Um entrando aqui, no outro lado da loja do Gregorinho, viu ali, indo pelos fundos do Círculo Italiano, chegar lá nos fundos do supermercado de Germânia. E poderia fazer a saída pela rua Ivo Pereira, que sai lá no supermercado Amambert, e nós tiraríamos o fluxo dos veículos pesados da rua Matias Nossa. Porque se nós, os moradores de Serra Alta, sabem melhor do que nós estamos lá, nós também acompanhamos a evolução, o desenvolvimento do bairro de Serra Alta, vamos procurar ser melhorias em parceria com o executivo, com os vereadores, para que a solução seja encontrada para aquele bairro. Nós sabemos da dificuldade que é a rua Matias Nossa. Lado direito, sentido Rio Vermelho, se você pegar lá, não tem calçada. Se você fizer calçada lá, cai todas as casas que estão lá em cima. É um problema. Não existe passeio. A pessoa lá, ela é obrigada a circular na via dos automóveis. Ela é obrigada a entrar na rua, não tem como porque não existe passeio. Mas, por causa disso, a nossa preocupação em relação ao movimento que vai existir com o funcionamento do supermercado Germânia lá. Na época se levantou a questão lá de que 60, 80 caminhões transitariam por lá quando da abertura do supermercado Germânia. Isso foi levantado lá na reunião do Conseg, no bairro de Serra Alta, e aí surgiram diversas ideias e opiniões em relação a novas ruas para acessar para a carga e descarga do supermercado Germânia, pelo menos os caminhões lá. Nós estamos acompanhando a obra lá do mercado Germânia, vamos lá ver, o recuo frontal que a gente solicitou na época, eles estão fazendo,
porque até então não haveria, mas foi feito, foi uma solicitação do Conselho de Segurança do bairro Serra Alta, nós estivemos lá, e houve o recuo frontal já para melhorar a questão da saída dos veículos do mercado. Agora, vamos esperar que se viabilize. Eu acho que a Prefeitura tem que, inclusive, pelo que o Cleiton Dias falou aqui nessa tribuna, de que já há um interesse dual, já foi doado aquela área para fazer a rua, procure-se uma parceria entre o próprio mercado com a Prefeitura para viabilizar isso aí. Porque isso, como está, não pode ficar. Tem que achar uma solução. Porque senão nós vamos, em vez de achar uma solução, vamos criar mais empregos, uma série de coisas, vamos criar um outro problema na questão do trânsito. E eu acho que o caminho, Cleiton, é por aí mesmo. Meus parabéns pelo seu pronunciamento aqui nessa Casa de Leis. Parabéns também, vereador Fernando Malon. E não foi desse vereador a questão do... né, esse vereador, sempre com o máximo do respeito a todos aqui, o senhor sabe da minha atuação. Eu gostaria de dizer que acho que todos os esforços que forem feitos através de todos os vereadores, independente de partido político, nós não estamos naquela... pelo menos esse vereador não está. Esse frentão aí, eu disse na ocasião aqui que se for para acontecer isso aqui lá, então nomeia um governador, ninguém precisa fazer campanha e pronto, está nomeado o governador do Estado. Só que é lamentável estar acontecendo isso, porque com conhecimento, eu disse na ocasião aqui, a democracia só é forte se houver oposição. Se não houver uma democracia forte, o país está fadado a um insucesso. Nós temos que ter oposição, sempre tem que ter. Não existe democracia forte, democracia plena, se não houver oposição. Então, por exemplo, eu tenho minha colocação pessoal, eu tenho certeza que os senhores vereadores também têm a sua opinião em relação àquele emaranhado que está se fazendo. Eu disse isso já para alguns políticos nossos, que eu não posso concordar com isso aí, porque a democracia no Estado de Santa Catarina vai se enfraquecer, porque nós temos que ter oposição no país. Isso é uma coisa lógica e legítima da nossa política. Então, quero lhe cumprimentar, vereador Fernando Malon, também pelo esforço em aglutinar todos os esforços para reunir todo mundo, objetivando uma coisa só, o bem de São Bento do Sul. É isso que nós precisamos. Nós precisamos trabalhar, lutar aqui, brigar aqui, sempre pensando no bem da comunidade de São Bento do Sul, sempre pensando no nosso município. E quando nós estivermos pensando assim, nós estamos pensando nas nossas criancinhas, nos nossos filhos, nossos netos, que darão continuidade a uma democracia forte desse país, que é isso que ele precisa. Muito obrigado. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no próximo dia 29 de maio, quinta-feira, às 19 horas.